Então, alunos, nós vamos falar hoje sobre reagentes em excesso, um assunto muito importante dentro dos cálculos estequiométricos. Então, existem muitos fatores que interferem no desenvolvimento de uma reação química. Esses fatores podem ser relacionados à pureza do reagente, certo? O manejo, o armazenamento adequado desses reagentes, as imprecisões das medidas e a variação nas condições de temperatura e pressão que vão influenciar nesses reagentes. Então, levando-se em consideração que esses fatores, eles são difíceis de controlar ou de você manter uma reação totalmente isenta desses fatores, então, na prática, não é possível mantê-los sob controle absoluto, e eles devem ser sempre levados em consideração quando se deseja saber a quantidade do produto que será obtida com a reação, obtida em determinada reação química. Então, nós veremos nesse capítulo quais os cálculos necessários para prever, com o máximo de precisão, as quantidades necessárias de reagente que se obtém para se obter determinada quantidade de produto. E vimos que as substâncias reagem rigorosamente dentro das proporções indicadas pelos coeficientes da reação corretamente balanceada. Por isso que é importante vocês revisarem o conteúdo de balanceamento de reações, que é a aula anterior a essa, que eu fiz uma breve revisão. Se houver qualquer quantidade em excesso, a mais, não é? Se houver qualquer quantidade em excesso de reagente, esse excesso não vai participar da reação, porque a reação química, na reação química, só participa o limite daquela reação. As substâncias, elas vão reagir até um certo limite. Passou dessa quantidade, passou desse limite, ela não vai agir e vai ser produzido um excesso, uma sobra. Então, nós vamos ver agora um exemplo que diz o seguinte, considere o seguinte exemplo, uma massa de álcool etílico, o C2H6OL, é igual a 138 gramas, foi posta para queimar na pressão de 220 litros de gás oxigênio em condições ambientes 1 atm 25 graus Celsius. Calcule o volume do gás carbônico liberado e a quantidade de reagente em excesso, se houver. Então, nós temos que levar em conta todas essas considerações para que possamos ver se existe esse excesso ou não, tá? E como que faz isso? Bom, vocês já viram lá das relações estequiométricas que nós estamos trabalhando aqui com a relação de massa e volume. Massa e volume, vocês já viram que são tipos de relações que você pode tirar um valor teórico, tá? No texto, ele já disse para mim que o volume molar é 25 litros por mol de oxigênio. E a massa molar, que eu tenho que saber. Como é que eu lembro dessa massa molar? Então, é o C2H6O. A massa molar dele é 46 gramas por mol. Tá? Aí eu tenho que lembrar como que faz o cálculo da massa molar. Eu vou colocar aqui espaçado para vocês lembrarem que eu tenho duas moléculas, 2 átomos de carbono, vezes a massa molar dele. Essa massa molar, esse 12 aqui, ele é da tabela periódica. Um átomo de hidrogênio e a massa molar dele, que é aproximadamente 1. Do oxigênio, eu só tenho no hidrogênio eu tenho 6 átomos, né? Então, é 6 vezes a massa molar dele, que é 1. Você pode ver isso lá na tabela periódica. Ou ele dá a massa molar, tá?
e você já tem essa massa molar na questão, ou você faz o cálculo dessa massa molar, tá bom? Então, eu tenho um átomo de oxigênio e a massa molar dele é 16. Então, se eu fizer aqui 16, 6 e aqui 24. Aí, somando essa galera toda, dá 46 gramas por mol. Então, é assim que eu chego nesse valor teórico, é um valor teórico, tá? Mas diz aqui a história que essa massa molar, ela vai reagir com o volume molar, certo? O volume molar também é um valor tabelado que ele deu na questão de acordo com as condições de temperatura e pressão, certo? Aí. Então, vamos lá. Então, como é que eu faço para fazer essa reação, esse cálculo? Da equação balanceada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber se a reação está balanceada. Então, nesse caso aqui, ele já me deu a reação balanceada. Nós aprendemos na aula anterior como balancear uma equação química. Então, aqui está balanceado, já estão com os coeficientes já no ponto de trabalhar. Então, uma molécula de álcool etílico está para 3 moléculas de oxigênio, no caso, o volume molar, e aqui a massa molar. 138 gramas, que é o dado da questão, né? 138 gramas, vai produzir quantos litros de oxigênio? 138, que é o dado experimental do problema, vai produzir, queima, ele está dizendo aqui para mim que ela queima 220 litros de gás oxigênio. Então, nós vamos verificar se realmente isso acontece, tá? Até porque tem excesso nessa reação, nós vamos descobrir se tem ou não, tá? Então, vamos lá. Então, continuando aqui, ele pega os valores, aqui são os valores teóricos que você tem que fazer de acordo com as relações que você aprendeu na semana anterior a essa aula. E aí você está relacionando aqui a massa, com o volume molar. Com o volume, certo? Se você está relacionando, isso aqui é a relação teórica, né? É o cálculo teórico. Esse aqui é o dado experimental. Então, quanto que vai produzir baseado nessa relação teórica? Aí eu vou fazer esse cálculo, a regra de 3 básica aí, e vou encontrar 225 litros de oxigênio. Então, vamos olhar de novo a questão aqui. Ele diz que essa massa de 138 foi postada para queimar na presença de 220 litros de gás e oxigênio, em condições de temperatura e pressão controlada. Então, o volume do gás carbônico, no caso aqui, esse que a gente quer calcular, a gente pode perceber aqui que na relação estequiométrica teórica, a quantidade de gás, certo? De oxigênio aqui não corresponde à quantidade no cálculo que nós fizemos com essa massa. Então, essa quantidade aqui não corresponde ao valor de oxigênio formado. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? O que a questão está mostrando para mim? A primeira coisa, eu tenho que descobrir quais reagentes. Veja que o tema da aula é reagentes em excesso. Então, eu tenho que descobrir quem está em excesso. Será que vai ser o álcool etílico ou o hidrogênio? Porque, dependendo de quem está em excesso, quem estiver em excesso, eu não vou trabalhar com esse que está em excesso, porque ele vai me fornecer um valor errado. Eu vou trabalhar com aquele que realmente reagiu. Então, se 138 gramas de álcool etílico era para produzir 225 litros, então quer dizer que essa quantidade de massa do álcool etílico está em excesso. Ela produziu uma outra quantidade, tá? Então, ela produziu um valor a mais de volume de oxigênio. Então, essa massa aqui de álcool etílico está em excesso. Então, eu já descobri quem é que está em excesso. Quem está em excesso? O álcool etílico, pois a massa que reagiu produziu 225 litros de oxigênio e não 220 litros de oxigênio, como está de acordo com o experimento aqui da questão.
Então, o autor ele vai sempre dar os valores experimentais e você vai ter que saber descobrir, investigar quem é que está em excesso. Você vai eliminar quem está em excesso, não vai fazer o cálculo com ele, para poder descobrir o valor do que ele quer, do que realmente ele quer. Ele quer saber o volume do gás carbono liberado e a quantidade de excesso, se houver, tá? Então, eu já sei que essa massa está em excesso, ok? Então, continuando. Então, com o volume do gás oxigênio disponível é de 220, seria necessário 225 litros para reagir totalmente com 138 gramas de álcool etílico. Concluímos que o álcool etílico está em excesso. O próximo passo é calcular a massa do álcool etílico que reagiu de fato e a massa do álcool etílico que está em excesso. E, portanto, não reagiu. Depois, nós vamos calcular a quantidade do produto formado, que é o que a gente realmente quer. Então, já que a massa do álcool etílico está em excesso, então vou calcular, utilizar a mesma relação estequiométrica, que é massa equivalente ao volume e vice-versa. Então, eu vou pegar aquele valor teórico, certo? Que ele me deu na questão, que eu sei, e vou relacionar com o valor experimental que não está em excesso, que no caso eu descobri o oxigênio, e realmente descobri a massa do álcool etílico. Então, meio pelos extremos, nós fazemos aqui a regra de 3 simples, e aí eu vou encontrar um valor de 137 gramas de álcool etílico que realmente reagiu efetivamente nessa reação química. Eu sabendo a massa que reagiu efetivamente, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos saber qual é o excesso, qual foi o excedente que não reagiu, tá? Então, 138 menos 135 é igual a 3 gramas de álcool etílico em excesso. Pronto, nós já descobrimos a substância em excesso, já descobrimos quanto que a substância está em excesso e agora nós vamos descobrir a massa do produto, que no caso ele quer saber do hidróxido, do dióxido de carbono, tá? Então, já que eu sei que eu poderia muito bem pegar essa massa aqui do álcool etílico, que agora eu sei a quantidade que não está em excesso, e fazer o cálculo aqui relacionando com o dióxido de carbono, né? Eu poderia muito bem, se você fizer isso na sua casa e fazer o inverso, você vai encontrar. Só que, em vez de você utilizar o 138, você vai utilizar o 135, que é o que não é excesso, tá bom? Mas, normalmente, a gente usa a da substância que não está em excesso, que, no caso, vai ser o oxigênio aqui, ó, tá? Aí eu faço a relação. No caso, a relação vai ser volume com volume, certo? Então, a relação aqui, volume com volume, que é 3 mols, 3, o coeficiente aqui do oxigênio, né? 3 vezes 25 litros de oxigênio reage com 2 vezes 25 litros de dióxido de carbono. O dado experimental, que é 220 litros de oxigênio, reage com quanto? Reage para produzir quanto de dióxido de carbono? Aí é o valor Z, aí eu faço a regra de 3 simples aqui, e encontro aproximadamente 146,7 litros de dióxido de carbono, certo? Então, é assim que nós devemos agora, a partir de hoje, aprender e exercitar a técnica de reagente em excesso, tá bom? A partir da massa do álcool etílico que reagiu efetivamente da reação balanceada, nós temos que, também ele fez aqui o que eu tinha falado para vocês aqui no início, eu me antecipei, ele falou aqui, a partir da massa do álcool etílico que realmente reagiu, né, efetivamente na reação balanceada, eu também vou encontrar o mesmo valor. Aí eu encontrei 146,7 litros de dióxido de carbono, quando eu relacionei com o volume de oxigênio que não está em excesso, tá bom? Aqui ele pegou o valor de 135, que é o que realmente reagiu, e relacionou o reagente álcool etílico, que não está em excesso, com o dióxido de carbono que eu quero saber. E ele descobriu também o mesmo valor. Por quê, pessoal? Porque as relações estequiométricas, elas permitem a gente fazer esse tipo de comparação, sendo que eu tenho que observar se a questão me disse que tem um excesso, se a questão falou que tem alguma coisa, então eu tenho que investigar, tá? É o primeiro passo para saber se reagiu ou não. Então, o volume do gás carbônico, que eu estou chamando o tempo todo de dióxido de carbono, porque
que realmente é, né, o CO2, né? Aqui é o dióxido de carbono. Aí também o nome dele é gás carbônico também comercialmente falado aí, né? Também o dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono eu posso encontrar dessa forma, tá bom, pessoal? Então, é uma técnica simples, bem tranquila, que o máximo que você vai ter trabalho é de dividir e multiplicar, porque o raciocínio é teórico e depois você pega a parte experimental e vai testando os reagentes, descobrindo entre os reagentes, ó, veja, reagentes do lado esquerdo, você vai descobrir entre eles aqui quem está em excesso, para depois calcular algum valor que se pede na questão sobre os produtos, tá bom? Então, eu espero que nessa aula você tenha conseguido perceber isso, faça uma leitura no seu livro, na página 50. No seu livro, a página lá vai ser a página 54, que é o texto, e na página 55 tem um exercício que eu recomendo fortemente que você faça, tá? Exercício para você assimilar o conteúdo. Se você não exercita, você vai esquecer. Se é um conteúdo difícil de aprender, você vai ter mais dificuldade de aprender. Então, vocês agora estão direcionados aqui com a compreensão e a leitura. E agora vocês vão lá nas questões de vocês, no livro, e vão procurar fazer o exercício que está na página 55, ok? Então, essa é a aula de reagentes em excesso. Bons estudos e até a outra oportunidade.